noite a todos. Sejam bem-vindos ao canal do Centro Vicente de Paulo. Gostaria de agradecer a todos pela participação. Hoje estaremos iniciando mais uma noite com a palestra A Casa Espírita na Pandemia e no Pós-Pandemia, com a nossa expositora Lenir Rezende. E agora nós iremos iniciar com a prece inicial. Sejam todos bem-vindos, espero que deixem seus recados aí, compartilhem o nosso canal e que a noite seja de muita paz e alegria para todos. Boa noite, espero que vocês estejam bem. Vou fazer a prece inicial. Peço então que todos fiquem em silêncio, sintonizem os seus corações, os seus pensamentos com nossos espíritos superiores. Primeiramente, vamos agradecer pela oportunidade de hoje, desse estudo, para o nosso engrandecimento espiritual. Pedir também para todos que estão assistindo nesse momento, recebam o conforto, recebam a paz em seus corações, assim também para suas famílias, que se estendam também para aquelas pessoas que estejam precisando, sejam na necessidade espiritual, seja material, seja física. Aquelas pessoas que estão nos hospitais recebam o conforto necessário para que ultrapassem esses desafios que estão vivendo. Vamos pedir também àquelas pessoas que, porventura, estão passando por dificuldades mentais nessa pandemia, que a gente sabe que não está sendo fácil para ninguém. Peço também que para os espíritos superiores deem os bons pensamentos para o nosso irmão Lenir, que irá falar da palestra de hoje, que ele se sinta inspirado e completo em suas palavras, que recebamos essas palavras não somente como quem escuta, mas quem pratica no dia a dia. Vamos agradecer também ao nosso Centro Espírita pela oportunidade de engrandecimento diário nessas palestras em todo domingo. Dou então aberto essa palestra sobre pandemia, que todos então se sintam confortados no seu íntimo, nos seus corações. Que assim seja. Obrigado, Cristiane. Que essas palavras possam iluminar o lar de cada um que está assistindo ao canal agora. E agora eu vou chamar a nossa expositora da noite, Lenir Rezende. Seja bem-vinda e que a palavra esteja com você. Boa noite aos irmãos, boa noite àqueles que nos ouvem, que compartilham conosco deste momento de aprendizagem. É um momento de reflexão, é o momento de trazermos para o nosso coração os conceitos, de refazê-los, de redesenhá-los e ressignificá-los para a nossa vivência, em nosso dia a dia. Hoje, nós vamos falar aquilo que nos toca a alma, nós vamos falar da Casa Espírita. Falaremos e meditaremos sobre o valor da instituição, não apenas física, mas a instituição espiritual, a instituição amiga que nos acolhe. Provavelmente, nós ficamos nos perguntando como é que surgiu o primeiro centro espírita no Brasil, no mundo, lá com Kardec, na França. E nós nos relembramos que, certamente, o centro espírita, ele foi inspirado nas primeiras igrejas do cristianismo primitivo, onde os discípulos do incomparável Mestre Jesus se reuniam para reflexionar em torno das lições do seu Evangelho. Quem nos afirma isso é Bezerra de Menezes. Então, nós temos
o modelo da casa espírita de hoje, inspirado no modelo dos encontros amigos, dos encontros afáveis, doces, mas de muita aprendizagem de Jesus na casa de Simão Pedro, para a realização do culto do Evangelho no lar. E os encontros, as reuniões dos cristãos que se davam nas cavernas, atrás das pedras, em lugares ermos, distantes, fugindo das perseguições, aqueles encontros de amor, de fraternidade, de leitura, de aprendizagem do texto evangélico, do texto da Boa Nova que Jesus nos legara. E ali os irmãos compartilhavam com alegria, eles compartilhavam com contentamento, com muita inspiração e desejo de aprender as lições de Jesus. Daí, nós criarmos as nossas casas espíritas, os nossos centros espíritas, que representa para cada um de nós um ponto de luz. A casa espírita é este ponto luminoso, uma casa edificada sobre a rocha, como no cristianismo. Ali não existia aquela casa de ostentação, a casa física, propriamente dita, porque as lições do mestre eram estudadas nas residências dos cristãos de boa vontade, que ofereciam o seu lar para os encontros. Quando eles fugiam das perseguições, eles se encontravam nos cemitérios, nas catacumbas, se encontravam nas cavernas, se encontravam entre pedras para estudarem o Evangelho. Mas conseguiram cumprir as suas finalidades. E a nossa casa espírita, que nós temos a graça de ter o espaço físico bem construído, bem elaborado, que nos abriga da chuva, do sol, do vento. Então, sobre a rocha, não só sobre a rocha de pedra, mas sobre a rocha da fraternidade, sobre a rocha da solidariedade, sobre a rocha de encontro de corações. As nossas casas espíritas também cumprem as suas finalidades. Nos diz Emmanuel que quando se abre um templo espírita cristão, uma luz divina se acende nas trevas da ignorância. Quando se abre um templo espírita cristão, uma luz divina se acende nas trevas da ignorância. Por aí, nós deduzimos que certamente a casa espírita, o centro espírita, o templo espírita, está dentro do planejamento do Cristo. Ele não acontece ao acaso. São corações unidos, são corações desejosos de se reunirem para estudarem. São corações fortalecidos na fé, que promovem o planejamento de uma instituição espírita. E essa inspiração vem do plano superior. Emmanuel continua nos elucidando, nos dizendo que o centro de espiritismo evangélico, por mais humilde que ele seja, por mais simples, é sempre santuário de renovação mental na direção da vida superior. Santuário. O que é um lugar santuário?
santuário é santificado, cheio de graça, abençoado. E ali nós renovamos-nos mentalmente com as lições estudadas, com as lições esclarecidas, com discernimento, à luz do Evangelho e à luz da doutrina espírita. Temos aprendido também, com Emmanuel, com este benfeitor, que o centro espírita é uma escola. Ora, o que se faz em uma escola? Qual é o objetivo de uma escola? Para que é? Para que nós frequentamos uma escola? Ali na escola é lugar de aprender, mas também é lugar de ensinar. Então, aprender e ensinar. No centro espírita, além do aprendizado, da construção intelectual, existe a construção moral. Porque ali nós aprendemos a lição para plantarmos o bem. E quem planta o bem, recolhe as graças, aprimora-se. Então, ali nessa escola, nós nos aprimoramos e aperfeiçoamos-nos como ajudamos os outros a se aperfeiçoarem. E eles nos ajudam em nosso aperfeiçoamento. Então, a escola de dupla finalidade, ou de várias finalidades, múltiplas finalidades, porque podemos aprender e ensinar, podemos plantar o bem e recolher os seus benefícios, as suas graças, podemos aprimorar-nos e podemos nos aperfeiçoar e ajudar o aperfeiçoamento do outro. O centro espírita, nós temos aprendido nos conceitos, nos trabalhos vivenciais, que os centros espíritas é a unidade básica do movimento espírita. É a célula básica, onde se materializam, onde se fundamentam, onde se legitimam as ações, o agir do espírita cristão, do espírita. Os bons espíritos também têm nos ensinado que, além de escola, nós damos um passo a mais no centro espírita, porque a espiritualidade maior, os mensageiros da luz, entendem o centro espírita como sendo a universidade, uma universidade de segurança, universidade da paz, universidade de progresso, universidade de iluminação espiritual, na vivência, na convivência com outro ser, com outro espírito encarnado e também com os desencarnados. É ali, naquela universidade, que nós desenvolvemos o estudo para a vida, para aprendermos a viver melhor. Porque nós temos o conteúdo da paciência, nós temos o conteúdo da tolerância, nós temos conteúdos de ordem moral, de ordem espiritual, que ajudam em nossa educação, ajuda-nos a criar hábitos. E Kardec diz que educar é criar hábitos, hábitos condizentes com os princípios da doutrina consoladora, da doutrina espírita. Mas quais hábitos que nós desenvolvemos, que nós aprendemos na universidade do Centro Espírita? Nós aprendemos sobre mentalidade fraterna. Melhoramos a nossa fraternidade com os outros. Nós aprendemos conteúdos sobre a união, sobre a amizade. Ali nós aprendemos a orar uns com os outros,
a nos religarmos com Deus, a nos aproximarmos do Criador. Ali nós estudamos, temos, através da doutrina espírita, conteúdos de cunho científico, de cunho filosófico, de cunho religioso. Na casa espírita, nós aprendemos a trabalhar. Trabalhamos sozinhos, trabalhamos principalmente em equipe, respeitando as limitações, as fragilidades, as incoerências uns dos outros. Exercitamos a tolerância. Ali nós repetimos as lições. Enfim, o Centro Espírita nos oferece diretrizes para uma vida mais feliz, uma vida mais tranquila, uma vida mais primorosa, uma vida mais serena, de mais saúde mental e espiritual. É ali, nesta universidade, que nós vamos nos preparar para a formação, a educação do homem integral, do ser integral, do homem como um ser espiritual, imortal. Somos imortais, por isso o nosso espírito grava, por isso ele apreende, por isso ele assimila os conteúdos desta universidade. Temos lido em várias obras que ali nessa escola abençoada, nessa Universidade da Segurança e Paz, ama-se muito. Nós nos amamos uns aos outros. Amamos os assistidos, aqueles que pegam a sopa, aquelas que vão buscar enxoval, as crianças da evangelização, os jovens da mocidade, os frequentadores da reunião pública, os trabalhadores da equipe mediúnica. Amamos aqueles que nós visitamos, levamos a nossa visita fraterna, levamos a nossa cesta básica, aqueles que nós auxiliamos material e espiritualmente. Ama-se no centro espírita, mas muitas vezes nós amamos com mais alegria, tá? As dependências físicas de um centro, as tarefas operacionais, administrativas que ali se realizam, do que aqueles que são difíceis, que transitam conosco no mesmo espaço. Aqueles que convivem conosco e que nos cutucam em nossa vaidade, nos falam algumas verdades, que nos expõem de alguma forma, porque o crítico, ele é a ferramenta que a gente tem que parar para ouvir aquilo que a percepção dele, né, percebe, vê, e ele tem coragem de nos falar. Então, quantas vezes nós amamos muito mais as suas dependências físicas, nos faz bem entrar lá dentro, sentimos calma, tranquilidade, serenidade, mas não sentimos assim diante dos encarnados que nos surgem à frente. Há companheiros, segundo a literatura, com mais cuidado, com mais zelo, com seus livros espíritas, do que com seus amigos de tarefas. Quanto zelo, quanto amor, quanto ciúme nós temos da nossa casa espírita, da nossa biblioteca, não é? Da nossa livraria. Quanto ciúme nós temos daquele espaço, mas a gente às vezes não sabe demonstrar esse cuidado, esse acolhimento, lugar de acolher, né? Lugar de amparar, lugar de orientar, lugar de conduzir.
aqueles que estão ali convivendo diariamente ou quase que diariamente conosco. Aí a gente deduzir que um centro espírita, uma casa espírita, não é uma simples construção de tijolos de natureza material, não é construção de natureza material. O que é o centro espírita? Ele é um lar. Por que ele é o lar? É a extensão da nossa identidade que ali se faz presente. Nós imprimimos ali a nossa identificação. Nós imprimimos ali, sabe, os nossos valores, as nossas crenças. Então, além de ser um lar, é o lar de esclarecimento, é o lar de consolo, é o lar de renovação, é o lar da solidariedade, com diversificadas tarefas de naturezas, também diversificadas, de naturezas diferentes. Mas por que o centro espírita é um lar? Porque ele nos acolhe, porque ele nos recebe, porque ele nos aceita. Esse é o seu papel. Graças a Deus que o centro espírita, como diz Emmanuel, por mais simples que seja, é uma intuição que vem do plano espiritual, é uma luz que acende na treva da ignorância. Por mais singelo que seja o centro espírita, ele está resguardado pela espiritualidade amiga, pelos mensageiros do amor em nome do Cristo, por 3 faixas magnéticas. Uma faixa guarda a assembleia presente de desencarnados, de encarnados e das pessoas que fazem parte ali das tarefas. A outra faixa guarda, protege os companheiros com desencarnados em necessidade de socorro e de esclarecimento. Aqueles que vêm para ouvir a palestra da reunião pública, aqueles que comparecem às reuniões mediúnicas, nos trabalhos mediúnicos. E a outra faixa, para os companheiros, para os companheiros não, para o edifício, circula o edifício. E aqueles que se acham presentes na rua, de frente à casa espírita, aqueles que estão ali nas filas para entrarem, aqueles que estão de sentinelas, com a função de vigilância, aqueles que estão ali como guardas para organizar os que vão entrar, os que podem participar. Então, o centro espírita acolhe a todos. Por isso é o lar. Sendo uma casa, um núcleo de serviço ao próximo, nos 2 planos, a casa espírita é a unidade fundamental do movimento espírita. É a unidade do equilíbrio. É a unidade que deve manter a higienização, a onização espiritual, energética de todo o ambiente. Por isso, a casa espírita, ela não pode fechar-se em si mesma. Ela deve irradiar força, ela deve irradiar energia para fora do seu ambiente. Visitando outras casas espíritas, trocando observações, aproveitando, já que nós estamos num momento, numa fase que não tem nos permitido a visita física, presencial, aproveitar as ideias, as opiniões uns dos outros, somar experiências e vivências.
Por isso a casa espírita é esta troca de ensino, troca de aprendizagem. E é o ponto de convergência de toda a dinâmica doutrinária. Como é que nós vamos materializar a dinâmica, a teoria da doutrina, se não for dentro de uma casa espírita? E aí a gente começa, então, a construir o conceito, ou aprimorar, a ampliar o conceito de casa espírita, dos seus valores, dos seus objetivos, da sua finalidade e da sua pureza doutrinária. O mundo, a gente tem visto que o nosso mundo está passando pela transição. Estamos neste processo de ebulição, saindo de um estágio de provas e expiações para o estágio da regeneração. Isto vai acontecer ao longo dos séculos, dos milênios que tem acontecido. Ao passarmos por essas grandes transformações, dentro deste contexto de grandes sofrimentos, de grandes padecimentos, como que nós vamos encarar o papel do centro espírita? Nós já aprendemos que o centro espírita acolhe, o centro espírita consola, esclarece, orienta. Como um trabalho de formiguinha. Tem 4 verbos, 4 ações que não podem faltar em uma casa espírita, por ser a célula máter da sociedade, por ser o local onde as almas se reúnem e que trabalham para o progresso geral, para o progresso individual, para o progresso da humanidade, transformando-se, como nós vimos, em uma universidade. Mas uma das funções principais do centro espírita, além da escola, que não apenas instrui, ela é também um lugar onde se educa. E nós precisamos do processo educativo. Nós precisamos repetir a experiência. Nós precisamos reprisar os conceitos, a teoria e a prática. E o centro espírita vai criar, então, em nós, essa mentalidade mais amiga, mais amena, mais acolhedora, essa mentalidade fraternal e espiritual muito significativa, relevante para todos nós. Porque se é uma escola, como nós dissemos, Emmanuel disse, é também um santuário. Mas é também um hospital. Porque quem é que vai procurar o centro espírita? Nós, que temos enfermidades na alma. Não podemos olhar só o terceiro que bate à nossa porta. Nós somos os primeiros, ainda com as nossas doenças, a batermos no hospital espiritual, que é o centro espírita. Então, o hospital das almas, encarnadas, desencarnadas, para encontrarmos, como dissemos, diretrizes, orientações, nos fundamentarmos nos princípios de uma vida mais equilibrada, de uma vida mais tranquila. Centro espírita é tudo isso. É todo esse conjunto de conceitos que nos aproximam, que faz a convergência
daqueles que estão interessados em conhecer a alegria de viver, em conhecer os princípios da Boa Nova, em conhecer e compreender Jesus, em viver de acordo com os ensinos do Cristo. E nós nos aproximamos, pessoas interessadas, pessoas com os mesmos desejos, que vêm em busca de nova razão, de novos motivos, para viver com alegria sadia, com a postura equilibrada, de encontrar respostas, pessoas que vêm em busca de respostas para as suas dúvidas, para as suas inquietações. É ali no centro espírita que há a indicação de novos rumos, de novas trajetórias, rumos libertadores do espírito, lugar de entusiasmo, lugar de otimismo, lugar de confiança, lugar de darmos as mãos e de dizermos uns aos outros, apesar das nossas diferenças, nós estamos juntos. Jesus nos reuniu no mesmo barco para fazermos a travessia, atravessarmos a longa jornada, o além-mar. Às vezes tem tempestades, tem ventania, tem noites escuras, mal iluminadas, tem sol quente, mas nós estamos juntos, porque nós vamos de mãos dadas, unidos firmemente no ensinamento de Jesus, para fazermos a nossa grande caminhada. Muitas pessoas, tá? Às vezes buscam o centro espírita para olhar para dentro de si mesmo, fazer uma viagem interna. E depois dessa viagem, desse mergulho no seu deserto, eles possam agir, fugindo da clausura de pensamentos negativos, da clausura de correntes que nos prendem, buscando a liberdade. Às vezes, nós pensamos que estamos pagando uma penitência na clausura, somos acorrentados. Não. Assim que nós libertamos a consciência, libertamos os elos que nos prendem. E nós fazemos a subida, a ascensão espiritual que todos nós estamos destinados. Quantas vezes nós achamos, ainda temos aquele pensamento, de que no centro espírita não combinam os gritos, a gritaria das crianças, a movimentação das crianças, a conversação dos jovens, a manifestação de jovialidade dos nossos mais novos que estão chegando. Às vezes eles manifestam expressões de alegria de maneira natural, de maneira espontânea, e o adulto sisudo, carrancudo, consegue excluir o jovem e a criança. Mas nós vamos incentivar o centro espírita como sendo aquela fonte inesgotável, tá? Onde nós buscamos a retroalimentação da satisfação íntima. Aquela satisfação que traz alegria. Aquela satisfação de encontrarmos um aperto de mão, de encontrarmos uma orientação serena, confiante, firme, do regozijo, do contentamento da alma, de buscar novas aprendizagens, de buscar novas vivências dos ensinos de Jesus, dos espíritos, e aquele dever íntimo de sermos fiéis a estes ensinos, aquele frequentador, aquele trabalhador,
aquele dirigente, aquele grupo que se reuniu sem fugir da responsabilidade que o plano espiritual investiu em nós. Eles continuam investindo muito em nós. E às vezes nós fugimos deste compromisso, dessas responsabilidades. Por outro lado, a gente entende que a casa espírita física, material, deve primar pela simplicidade. O seu interior deve ser organizado, tem que ter o básico para o estudo, mas tem que ter como base a codificação da doutrina espírita. Nós temos que ter o consolador, o estudo básico da doutrina espírita. Daí o dizermos que não adianta usarmos a tecnologia de ponta na construção de paredes, na construção de móveis finos, usarmos a tecnologia de ponta na comunicação, na arte, se não houver um compromisso entre os adeptos, os participantes, os colaboradores daquela casa, se não houver entre nós um compromisso com o carpinteiro de Deus, que é Jesus. Se não houver um compromisso de dedicação, de renúncia, dessa oferta pessoal, é preciso que a gente repense isso. Pois ser um santuário de bênção, onde os aflitos, olha o que nos diz Manuel Filomeno de Miranda, é um santuário de bênçãos, onde os aflitos recebem o pão da paz, da coragem, mediante a oração, que é dirigida aos céus. Então, o que a casa espírita pode ofertar? Pão da paz. Qual o instrumento, a ferramenta que ela vai usar? A oração. E vai trazer a oração. O benefício vai trazer o conforto, vai trazer amenidades para as suas dores, para as suas aflições. É ali, na casa espírita, que nós vamos receber aqueles que vão lá pela primeira vez, os neófitos. É ali que se educam médiums. É ali que se educam crianças, porque vão ocupar o nosso lugar na gestão da casa espírita. Nós vamos passar, nós retornaremos ao mundo espiritual, mas eles ocuparão o nosso espaço e foram orientados por nós. É ali na casa espírita que se comunicam os espíritos sofredores, espíritos amigos que nos dão conselhos. É ali na casa espírita que se promove a assistência social. É ali que se cultiva a fraternidade e a ajuda mútua. Muito bem, tudo isso a gente aprendeu. Mas nós estamos acostumados a estas práticas, a essas experiências presenciais. E agora, que nós estamos vivendo no século XXI, quando nós aprendemos este ano de 2020, com muita surpresa para todos nós, uma pandemia nos surge, não pediu licença, não nos avisou, a não ser os clarins, segundo Divaldo, que tocaram no mundo espiritual, avisando que algo teria aqui na Terra. Então, esta pandemia veio nos ensinar que devemos
aprender, que devemos instituir novas práticas para a materialização dos conceitos doutrinários, dos conceitos evangélicos que Jesus nos deixou. Vem nos ensinar a nós, gestores, frequentadores, a nos adequarmos a uma nova realidade. Isso nos pegou de chofre. Isso foi como que um impacto para nós. E diante dessas circunstâncias atuais que nós estamos sendo chamados a enfrentar, mas nós devemos buscar com bom senso, com coragem, que essa crise mundial provocou, advinda da pandemia da Covid-19, nós devemos buscar compartilhar, ponderar as reflexões, no intuito de nos posicionarmos com segurança, com firmeza, diante das nossas responsabilidades. Se nós não podemos nos encontrar presencialmente na casa espírita, nem por isto a casa espírita deixou de funcionar. Porque a espiritualidade amiga continuou, porque eles sabiam deste acontecimento, eles sabiam deste fato. E a espiritualidade, as equipes socorristas, continuaram a fazer o seu trabalho de amparo, de sustentação, de auxílio, de ajustes, de ajuda aos encarnados e desencarnados. É claro que é necessário, indubitavelmente, nós atendermos às recomendações dos órgãos públicos para colaborarmos na prevenção da contaminação da Covid. Nesse esforço nosso coletivo, nós devemos auxiliar para determos a curva da contaminação. É importante atendermos, sim, essas recomendações relativas que envolvem o público. Algumas restrições que não podemos esquecer. Não devemos, nem por isso, comprometer a atividade de acolhimento. Não devemos comprometer o amparo, a orientação aos padecentes dos dois planos. O que nós devemos fazer? Nesta hora grave, nós vamos utilizar da mídia para o trabalho, continuarmos o trabalho no bem. Reunirmos-nos para as reuniões administrativas, tomarmos as decisões da casa espírita. Trocarmos ideias de como a evangelização pode ser feita online, de como a reunião mediúnica, sem a psicofonia, sem a psicografia, mas utilizando a intuição. Como é que nós podemos, através da irradiação, através das vibrações, através do passe à distância, auxiliarmos uns aos outros nessa hora grave, nessa hora que está exigindo de nós também a atenção. Como que nós vamos atender às necessidades espirituais, às necessidades materiais nessa época de crise? As federações espíritas têm discutido as maneiras de potencializarmos o nosso auxílio, para não paralisarmos, para não congelarmos
as nossas atividades. Então, existem hoje outras formas de auxílio. O diálogo fraterno, ele pode ser feito online. Tem federações espíritas que hoje têm, em média, semanalmente, 700 atendimentos do diálogo fraterno online. Imaginemos o quanto a tecnologia pode ser ampliada para chegar àquele que está no hospital, não pode se deslocar para o passe lá na nossa instituição. Aquele outro que está num país distante e que recebem as palestras, que recebem a hora da meditação, das vibrações positivas, das irradiações online. Então, o nosso compromisso é com Jesus. E nós não podemos negligenciar essa atitude nova, esse novo que nos aparece, para pensarmos melhor, sem nos fecharmos em nós mesmos, como nós falamos no início, e continuarmos este auxílio propício para continuar essa atitude de colaboração. Mais do que nunca, Jesus precisa da nossa voz. Jesus precisa da nossa inspiração. Jesus precisa que as nossas preces se unam e subam aos céus. Jesus precisa falar pelos nossos lábios. Ele precisa sentir o calor do nosso verbo, através da compaixão, da misericórdia dos nossos sentimentos, que vão aparecer online, uns com os outros. Então, é neste sentido que a nossa casa espírita precisa se adequar. É claro que o contato, nunca, contato visual, o abraço, sabe? O toque, o aperto de mão, a troca de energias uns com os outros, sentados uns ao lado dos outros, isso não será substituído. Mas nós recebemos, assim, um cutucão para planejar novas ações em formato virtual e até mesmo revermos o formato presencial em condições plausíveis de atendimento às normas vigentes que nós já falamos. Mas não vamos esquecer, nunca, que o nosso foco seja presencial, seja virtual, é o foco do Espiritismo. A proposta do amor de Jesus é a proposta de que nós somos o sal da terra e que nós vamos dar o sabor, o equilíbrio, conforme o sal, a quantidade, a qualidade do sal que nós estivermos usando. E como sal da terra, vamos continuar com o sentimento da fraternidade, acolhedora, pacífica, palavras amenas, principalmente a palavra que não é verbalizada, mas é a palavra emitida através das ondas magnéticas. Então, é nesta hora gravíssima que Jesus quer ouvir, quer que sejamos o portador do seu verbo, da sua fala, que nós continuemos a ser
o farol de oásis, farol que vai brilhar para os aflitos no plano físico e no plano espiritual. É um mito pensarmos que a reunião mediúnica só tem o seu valor se nós estivermos ali presencialmente. Não. Podemos realizar a nossa reunião mediúnica aconselhando-se. Não temos as manifestações espirituais, mas a espiritualidade tem técnicas de auxílio, tem técnicas de amparo, tem técnicas de cura com as nossas preces unidas. O certo, nesse novo momento, é fazermos o que esteja ao nosso alcance. Pós-pandemia, no limite da nossa prudência, minimizar este quadro de dor. Nós temos notícias do quanto as dores aumentaram, do quanto as aflições se potencializaram. Então, nós vamos colaborar, continuar a ser os colaboradores dos amigos maiores, sofreando as aflições, erguendo os ânimos. Olha o que nós podemos fazer: erguer os ânimos, restaurar a esperança no futuro. E vivendo este momento, todos nós somos convidados a sairmos do nosso casulo, a sairmos, sabe, da nossa instituição que criamos no hábito, no vício, nos condicionamentos, para continuarmos o foco de luz nesse momento sombrio que o planeta Terra está vivendo. E como que a gente faz? Permanecendo unidos, encarnados, desencarnados, movidos pela compaixão legítima. Um grupo pequeno, como vocês têm feito aí no Vicente de Paulo, é grupo, não é apenas a pessoa, o foco não é na pessoa, o foco é na equipe. Ir lá, oferecer para fazer o almoço, para suprir a geladeira. Então, oferecer a compaixão íntima, ofertar o amor, ofertar as nossas horas, ofertar a solidariedade através dos recursos que cada um de nós dispomos, sejam materiais, sejam espirituais, sejam tecnológicos. Então, nós estamos vislumbrando para o futuro, nós saudosos dos nossos encontros presenciais, uma retomada gradual das nossas atividades públicas com este largo período, né, de restrições. Mas é preciso que estejamos atentos às orientações. É preciso que estejamos atentos às mudanças, para não usarmos a tecnologia com tanta banalidade como vimos fazendo. E nós enfatizamos a causa espírita, a causa está acima da casa espírita. A causa pode ser manifestada, pode ser legitimada, sabe? Através da palavra, através do discernimento. Segundo Wagner da Paixão, ouvindo uma de suas palestras, ele então nos disse, e eu achei muito pertinente, que nós estamos num momento de usar a tecnologia para acendermos melhor a luz do esclarecimento, para tirarmos a candeia debaixo do alqueire, para que ela ilumine a casa toda. Então, com estas inquietações, com esta ausência do contato físico, como eu disse, que não será substituído, mas nós vamos usar o recurso tecnológico com outra dimensão.
nós teremos ao nosso alcance dimensões mais amplas. Porque o reino de Deus é obra divina no coração do homem. O reino de Deus não é construído tijolo a tijolo, pedra a pedra, cimento a cimento. É obra divina no coração do homem. Diante desses desafios, ao encerrarmos a nossa reflexão, nós devemos ressignificar o conceito de casa espírita. Ressignificar cuidado com o outro. Qual o cuidado com o outro? O olhar de preocupação, a valorização dos sentimentos, ouvir, tirar um tempo para ouvir o outro no telefone, usar as mídias para as mensagens da paz, do reconforto. Então, o mundo está aí nessa revolução. Nós aprendermos a usar melhor o tempo, utilizar melhor o tempo que a gente tem, com os deslocamentos. Hoje, os deslocamentos, né, diminuíram os nossos gastos, menos gastos, usando as ferramentas para o bem. Disponibilizar o estudo, como vocês estão fazendo, para um público maior, palestras, disponibilizar vídeos, disponibilizar filmes. Cadê tudo isso para as crianças? Cadê tudo isso para os jovens? Jesus quer nos ouvir. Jesus quer usar a nossa palavra para continuar com a sua mensagem de paz, com a sua mensagem de esperança. Quando ele nos diz assim: vinde a mim, vós que sofreis, e a palavra do Senhor, tocando nações e leis, ressoa cheia de amor. Que Jesus possa tocar a nossa alma e que nós, trabalhadores da casa espírita, saiamos da acomodação para deixar viva, para deixar presente a nossa instituição. Não tenhamos preguiça de conectar com os horários de estudo. Tenhamos a mesma disciplina de enfrentar o trânsito, de ligarmos o nosso computador, o nosso celular, participarmos das palestras, das reuniões de estudo, das reuniões de irradiação, das reuniões de vibrações. Que Jesus nos ampare e nos dê muita sabedoria para nossos aprendizados. Que assim seja. Lenir, só tenho a agradecer em nome do Centro Vicente de Paulo essa palestra, essa elucidação desse novo momento que estamos passando. É momento de refletirmos. O mundo passa por um processo de transição e a tecnologia está aqui para nos ajudar-nos a cada vez mais nos aproximarmos de nós, mas não esquecermos o nosso trabalho também na casa espírita. Lenir, muito obrigado, que Jesus continue cada vez mais abençoando a sua vida, abençoando essas palestras que nos traz tantas reflexões. Quero agradecer a todos que estão aqui, que possamos refletirmos na palestra de hoje, compartilharmos o canal, que esse é um legado que vamos deixar para as próximas ações, porque é buscando, vivendo o espiritismo, mesmo que seja online, futuramente voltaremos às nossas atividades normais, assim pedimos à espiritualidade essa proteção e que possamos aprender a conviver nesse novo normal entre podermos amanhã estarmos na casa espírita, mas aqueles que não tiverem condições continuarem a assistir, a acompanhar as palestras pela internet. A espiritualidade abençoe a todos, que tenhamos uma boa semana. E agora eu vou passar para a nossa prece final com a nossa querida trabalhadora Alcione, que assim possamos todos
orar junto a ela e recebermos as bênçãos de Jesus. Boa noite, queridos irmãos. É uma alegria imensa estarmos juntos mais uma vez para estudarmos o Evangelho de Jesus. Então, já com o nosso ambiente todo preparado, após essa palestra da nossa companheira, tão motivadora, tão edificante, só nos resta agradecer a Jesus por todas essas bênçãos, por toda essa oportunidade maravilhosa que nós recebemos todos os domingos, de estarmos juntos estudando a doutrina espírita. Então, neste momento, vamos abrir os nossos corações para conversar com o médico das almas, que é Jesus, que é o nosso irmão maior. Jesus, neste momento, nós te agradecemos e queremos te pedir, Jesus, em benefício de todos os irmãos sofredores da face da terra, onde existirá dor, as lágrimas derramadas, o desespero, que os teus emissários, Senhor, possa, sobre o seu comando, estarem ajudando, auxiliando esses irmãos na caminhada, na travessia das suas provas, Senhor. Pedimos também pela lista de oração da nossa Casa Espírita Vicente de Paulo, que todos que estão lá, com seus nomes gravados, possam receber de ti, Senhor Jesus, o alento, receber o bálsamo que alivia e que consola. Jesus, divino amigo, nós vamos continuar te pedindo que venha estar conosco em nossos lares, neste momento. Entra nas nossas casas, Senhor Jesus, acompanhado dos teus emissários, e venha trazer para cada um de nós o passe de cura, o passe libertador das nossas mazelas físicas e espirituais. Que todos nós possamos receber essa fonte de energias poderosas, nos libertando, nos ajudando, Senhor, a continuar a nossa caminhada. Pedimos, Senhor, a fluidificação das nossas águas, que todos nós possamos, neste momento, rogar a Jesus, que derrame sobre as águas o remédio salutar, para nos imunizar de todas as enfermidades físicas e espirituais. E com o coração agradecido, por mais essa noite tão maravilhosa, nós vamos orar a prece que o Senhor nos ensinou, pedindo permissão para encerrar mais um encontro nesta noite. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cairmos em tentações, mas livrai-nos do mal, pois vosso é o reino, o poder e a glória para todo sempre. Nós te agradecemos, Senhor Jesus. Pedimos que a sua luz e a sua paz permaneça em nossos corações, hoje e sempre. Que assim seja.